Mais um podcast com Nayara Fortaleza, com o apoio de Le Monte Cristo Pousada e do Centro Integrativo de Terapias Integrativas. A nossa convidada de hoje é alguém muito especial na minha vida em particular. É uma irmã, uma pessoa querida que eu pedi a Deus que viesse na minha vida. Eu a conheci em um curso de desenvolvimento pessoal há muitos anos, tá? Há mais de 20 anos. E tenho acompanhado a carreira dessa executiva, dessa gestora, dessa advogada, administradora. Enfim, essa mulher que recentemente ganhou um prêmio Destaque Brasil, do qual nós vamos falar sobre liderança com propósito. Qual o diferencial quando nós lideramos, somos gestores e temos um propósito bem definido? Então, é com muito prazer que eu vos apresento Manuela Paiva Reginaldo. Muito obrigada, Nayara, por esse convite, por toda essa apresentação maravilhosa. Me sinto honrada em fazer parte do seu podcast, de um assunto que é tão importante, que é a saúde mental. A cada ano que passa, a gente só vê pesquisas e estudos falando, né? Que é a doença do século, que é o mal do século. E a gente se assusta. Então, tudo que está relacionado a isso é muito importante a gente falar sobre isso. E além da honra de estar aqui, a gente poder estar juntas, né? Apesar da nossa irmandade, a gente acaba não se vendo tanto. Então, muito obrigada por essa oportunidade. E de você estar aqui. Eu sei que sua agenda aí é bem lotada, bem puxada, mas você está aqui comigo e esse público para a gente estar falando dessa liderança com propósito, né? Manu, eu entrevistei há pouco o Dr. Cores, ele ganhou um prêmio cearense, um prêmio nacional, ele é inventor, cientista. Tivemos aí também a moça do Big Brother, cearense, que também ganhou um prêmio. E agora estou entrevistando você, conversando esse bate-papo com você, que também ganhou um prêmio Destaque Brasil, prêmio nacional, não é um prêmio fácil. Você trabalha numa empresa multinacional, mas que nasceu no Brasil, né? Hoje ela é multi. E eu acompanho sua trajetória profissional e sei da sua liderança. E o que mais me chamou a atenção para convidar você é o fato dessa liderança não ser de tubarão. Essa liderança onde você conduz, depois você vai dizer aí o número de pessoas que você conduz, de forma que todos ganham. Manuela, fala disso. Qual é a mágica? Como é que tudo isso acontece a ponto de ganhar um prêmio nacional, Destaque Brasil, nessa multinacional da qual você trabalha? Bom, esse prêmio, ele destaca os resultados acima da média, né? Então, são resultados bem acima da expectativa da empresa. E olha que ela puxa, hein? Em números, mas não somente números. O Destaque Brasil não é só para quem tem alto resultado, mas também para quem, além de ter alto resultado, tem comportamentos, atitudes, ações que transcendem a sua área de atuação. Então, assim, hoje eu tenho, abaixo da minha liderança, vamos dizer assim, né, sob a minha liderança, 2.500 pessoas. Uau! E todas as vezes que eu trazia alguma ideia ou que eu buscava algo de desenvolvimento que pudesse alterar, né, melhorar os meus resultados, tudo isso era compartilhado. E casa muito com o que você falou na sua pergunta aí, dessa liderança de tubarão, vamos dizer assim, né? Quando a gente estuda os 4 comportamentos, a gente vê que o tubarão, ele tem uma pegada muito do resultado somente. Ele é muito agressivo, muito agressivo. né? É só o foco no resultado e esquece das pessoas. E esse tipo de comportamento, ele leva, né, a uma liderança egoísta, uma liderança onde eu tenho medo de compartilhar, porque se eu compartilhar, você vai fazer e seu resultado vai ser melhor que o meu.
E eu vou te falar que, assim, nem sempre foi assim. É importante falar também isso, né? Quando você trabalha numa área que você é movida para entregar resultados, metas, quem trabalha com vendas, quem trabalha, né, com metas que, na verdade, a maioria das pessoas deveria ter, independente se Sim. trabalha com vendas ou não, E né? competir é algo saudável. Totalmente, Energiza, é muito bacana a competição. sem Agora, dúvida. como competir, né? Isso. E aí, você acaba tendo comportamentos egoístas, como eu falei, porque também existem coisas que estão ali na mesa para serem entregues, prêmios, campanhas, né? E aí, quando eu digo assim, que nem sempre foi assim, é porque houve uma transformação, sim. Lá atrás, porque eu já, Da sua da pessoa, minha o pessoa. seu crescimento profissional pessoal. Exatamente, que tem tudo a ver com a liderança com propósito, que eu Tá. chegarei lá. Lá atrás eu já trabalho com vendas, lideranças há quase 30 anos. Toda a minha história profissional está relacionada a isso. Ou gestão de pessoas, ou liderança, vendas, desenvolvimento de pessoas. Então, essa área corporativa onde tem todo esse ambiente. E eu já fui essa pessoa que tinha medo de compartilhar, que Segurava ali. achava, "Ai", mas por vários motivos. Primeiro, porque eu não tinha consciência do quem eu era, Uau, autoconhecimento não tinha conhecimento do meu propósito pessoal e profissional. pessoal e profissional, e eu vejo muito isso acontecer. Então, você está ali brigando, competindo pelo prêmio em si, mas por trás tem que ter um propósito para que isso se sustente. Porque o nosso mercado, independente de área que você atua, tudo é cíclico, né? É muito difícil você estar no topo o tempo todo com saúde mental. Por quê? Porque uma coisa vai puxando a outra, muita competitividade, você está tentando se superar. Tudo muda, né? Tudo muda, o mundo está mudando o tempo todo. Há menos de 2 anos, a minha empresa passou por uma fusão que eu jamais imaginaria que pudesse ser feita, então aconteceu. A própria inteligência artificial hoje inserida nas nossas A vidas. gente estava ali conversando, sabe? O chat GPT, como que é a minha relação assim com ele. E aí, por isso, porque eu não tinha, né, esse conhecimento, mas também por alguns comportamentos, onde às vezes você compartilha algo e nem sempre as pessoas lhe dão crédito. Então, existe também um pouco isso, né? Então, por essas duas razões, por não me conhecer e por ter tido situações onde eu compartilhava e não me dava o crédito, eu tinha esse comportamento egoísta de ficar comigo. A maturidade, o tempo foi passando, eu fui me autoconhecendo e hoje eu tenho uma visão totalmente diferente disso. Eu acho que quanto mais você compartilha suas ideias, mais informações, estratégias, conhecimento, né? Quando você está ali na vibração pelo outro também, que aí é quando você entende que cada um tem seu espaço. A competitividade, ela é legal sim, porque ela te impulsiona, mas ela tem uma linha ali, uma linha onde eu quero ser melhor, mas eu respeito, admiro e valorizo e torço por você também. Porque você é um universo e eu sou outro. E eu tenho qualidades que você não tem. Perfeitamente. Eu posso te ajudar a melhorar as suas? Perfeitamente. E vice-versa. É exatamente esse o ponto, né? Então, tinha essa insegurança e esse medo. E sobre esse compartilhar e não dar o crédito, hoje eu já lido de uma forma diferente com isso também. Porque isso acontece. Acontece. Continua acontecendo e vai continuar sempre. Continua acontecendo, mas não é sobre mim, é sobre o outro. Ah, o pulo do gato tá aí. E eu não controlo o outro. Então, eu não vou deixar de compartilhar por isso. Não vou ficar frustrada? Não, jamais. Vou continuar. Vai dar o crédito quem tem dentro de si, né, que acha que aquilo é o ético. Né? Quem me viu. Na constelação tem isso. Tem? Agora eu te vejo. Ah. Tem exatamente isso. Se eu lhe ofereci algo e você não valorizou, não deu crédito, é porque você não me viu. Olha, que então, bacana, se Ná. você me vê, aí você... E aí vem o pertencimento. E aí vamos construir juntos um projeto.
Perfeito. Bacana isso. Perfeito. E esse autoconhecimento, dessa liderança com propósito, aconteceu uma coisa bem bacana, Ná, assim, que é importante falar. Esse Destaque Brasil eu já tinha conquistado uma vez. Não só o Brasil, como... Nessa empresa você está há quantos a mesma anos? empresa. Vou completar 19 anos agora. Tá. E aí, eu já tinha conquistado. Só que dessa vez, o sentimento foi totalmente diferente. E eu me lembro muito bem. Quando eu ganhei lá atrás esse mesmo prêmio, eu lembro que a empresa faz uma série de reconhecimentos, você viaja, né, em locais muito bacanas para você chegar e ser homenageada. Joias, dinheiro. Tem muita coisa envolvida. E aí, quando eu cheguei, que tem um reconhecimento, você sobe no palco e desce. Foi tão interessante que quando eu desci, que eu sentei na mesa, eu fiquei com a sensação assim, é isso? A primeira vez A agora? primeira A primeira vez. Ficou aquela coisa, é isso, Vaila? Não, isso aqui não me preenche, não. Olha! Para mim, sei lá que tipo de expectativa eu tava, mas hoje eu entendo que a busca era por isso, pelo prêmio, pelo E aí reconhecimento, fica pelo vazio palco. depois. Só que inconscientemente, Ná, porque assim, o autoconhecimento, ele traz à consciência o que está dentro de nós, né? Quem somos? Quem somos. Na minha inconsciência, eu sempre soube que o meu propósito era desenvolver pessoas, era trabalhar fazendo diferença nas pessoas, porque a liderança em si, ela me acompanha desde cedo, né? Então, você conhece um pouco a minha história, muito desde pequena, eu mesmo fundava as coisas, fundei um grupo de paquita, porque meu sonho era ser paquita, né? Então, assim, eu sempre corri atrás das minhas coisas, sempre fui líder realmente. Mas essa questão do desenvolvimento de pessoas, né? Ela estava dentro do meu trabalho, mas eu não conseguia enxergar ela como propósito de vida, certo? Tá. Passou-se os anos, esse outro prêmio eu ganhei em 2017, então estamos em 2024, já faz algum tempo, né? De lá para cá eu intensifiquei meu processo de autoconhecimento, que é uma coisa que eu sempre busquei quando a gente se conheceu, né? Você falou, há mais de 20 anos a gente se conheceu num curso onde proporcionava isso, sim, né? Desenvolvimento e autoconhecimento. E nessa caminhada ficou muito claro para mim que eu faço o que faço há tanto tempo, com amor e muita dedicação, porque eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Então, eu consegui encontrar o meu propósito de liderança. E dessa vez, teve uma outra conotação, uma conotação mesmo de realização, que eu não senti. Então, quando você subiu no palco, que desceu, que sentou à mesa, aí já era uma outra expectativa. Ainda vai ter esse momento, tá? Que ainda vai ter. Porque é fresquinho o prêmio, viu, gente? Mas já viajou curtindo o prêmio? Ainda não. A empresa divulga, mas vai ter ainda um momento, né, de reconhecimento. Mas porque é a celebração, né? A celebração, exatamente. Mas no momento que eu soube, já foi um outro sentimento, um sentimento de realização. E, por que isso tem a ver com saúde mental? Porque quando você, na minha visão, não está realmente bem sintonizada com a sua liderança, você entra numa neura. Nossa, que tem gente aí no medicamento. Conheço muita gente, muita gente. Meu Deus. Porque não sabe o seu propósito. Está buscando muitas vezes aquele reconhecimento, ou aquele prêmio, aquele resultado, sem um propósito alicerçado ali. E aí fica tudo muito frágil. No momento que não vem, isso chega. Não vai vir. Chega de uma forma muito brutal, né? E isso impacta muito realmente a saúde mental. E tem a ver com a energia. Na minha visão também, você pode traduzir aí como consteladora, né? Como seria isso? Porque quando eu estou na energia muito forte, né? Do meu, é meu, eu quero a competitividade muito, né? Não vou compartilhar e tal. O ego. Exatamente. Você está numa energia muito
até primitiva, né? Porque os primatas é que competiam pela sobrevivência, né? Para poder fazer a sua caça e comer. E hoje nós temos uma era colaborativa. Então, eu não preciso dessa energia, eu tenho que ter uma outra energia, né? Que foi o que eu comentei, do torcer pelo outro, de valorizar, de reconhecer, de querer ajudar, de querer ser ajudado. Então, é uma energia que flui de uma forma muito leve. E quando a gente tem consciência do que a gente não tem esse medo. Esse medo não existe. E quando essa energia sai, a saúde mental agradece. Agradece, porque a saúde mental, que eu sempre digo aqui, são as escolhas, as pequenas escolhas do dia a dia. E essas pequenas escolhas, elas estão diretamente ligadas ao propósito. Se eu não sei qual é o meu propósito, eu não vou fazer boas escolhas. É isso. Eu vou fazer escolhas que vão me machucar, que vão me ferir, que vai ferir o outro, que vai ferir o meio. Boas escolhas é aquela que todos ganham. E esse é a mola aí para a saúde mental. Seja de decidir vir para cá para falar para as pessoas, né, da sua experiência, de beber essa água, do que vestir, de como estacionar. Será que eu estacionei incomodando alguém ou não? Eu fui ecológica, não vai ferir a natureza de ninguém. Então, esses detalhes, né? E isso está ali no dia a dia, né? Até para preencher uma planilha, porque você lida com... Você trabalha com cosméticos, né? Sim, trabalho com 2.000 cosméticos. e tantas mulheres, nem todas têm habilidade Não. tecnológica, ter paciência de ensinar e tem que aprender no teu outro jeito, né? Isso. Como é tudo isso? Como é que você dá conta? Ainda é mãe, é esposa, é amiga, é filha, é irmã. É bem puxado, né? E tem o meu eu, né? O que agora não, já faz um tempinho, até compartilhar com você que você está nessa onda aí de autocuidado, de academia. Já tem mais de um ano que eu estou regularmente indo para a academia, fazendo meus exercícios. Isso faz toda a diferença, né? Porque é o cuidado com o meu eu antes de ser a mãe, a esposa, a profissional. Bom, como é que eu lido com isso? São desafios diários, e eu acho que uma coisa que faz muita diferença é você olhar o outro, como você comentou aqui. Então, as pessoas elas têm, às vezes, expectativas muito altas que o outro será igual a mim, que o outro vai aprender da forma como eu aprendo, né? Então, a gente tem que ter muita consciência que cada pessoa é única, tem suas necessidades. Eu trabalho muito com a liderança situacional, né? Como é isso? Dependendo da situação. A cada pessoa, né, na minha equipe, eu tenho perfis. Da mesma forma que eu mergulhei em mim e descobri os meus propósitos, né? Que eu fui fazer um teste comportamental para entender onde é que eu estava, no meu perfil comportamental. Você é dominante? O que você é? Eu sou estrategista com planejadora, são os mais fortes, né? E essas pessoas, elas são, esse meu perfil, eu sou muito detalhista e tende ao perfeccionismo. Porque você quer deixar tudo muito perfeito. Isso me impactava, me barrava, por exemplo, para realizar. Eu procrastinava porque eu nunca achava que ia estar perfeito. Isso, não tem tempo no mundo para fazer o negócio. Perfeitamente. Então, muitas vezes eu adiava. Quando eu tomei consciência disso, eu entendi que, por mais que não esteja da forma como eu queira, o que eu entrego ainda é um pouco acima da média, porque já tem um padrão. São pessoas perfeccionistas, elas têm esse padrão. Além do perfeccionismo, uma cobrança muito grande, sabe? Não, uma autocobrança muito grande, que tem que ser perfeito, que tem que ser aquilo, que tem... E aí isso me impedia de realizar muita coisa. Como é que você desapegou disso? Feito é melhor que perfeito. Nós temos muitas tarefas a serem realizadas. Feito é melhor que perfeito. Saúde mental. É isso aí. Me desapeguei das pequenininhas coisas, dos detalhes que muitas vezes só eu via. E quando eu fazia, nossa, tá ótimo, tá maravilhoso. Ninguém viu o que eu achava que não estava, que precisava ser feito, né? E aí, mergulhando e entendendo o meu perfil, eu posso
tenho hoje mais maturidade, né, na minha gestão de olhar o outro e fazer a situacional. Então, com a Ná, eu já sei que a Nayara ela é mais fazedora mesmo, realizadora, né, tem uma mente de águia, criativa, né, aquela pessoa muito mais comunicativa. Então, como eu chego nela? É trabalhoso? Muito! Mas funciona, porque tem uma coisa que eu acredito que faz total diferença, é você sair do raso e ir no profundo quando você se trata de pessoas. Quando você trata de desenvolvimento de pessoas, na verdade, não é de pessoas, de desenvolvimento. Porque você pode até fazer uma gestão bem feita com resultados, mas você não ter realmente uma pessoa feliz, que é diferente, engajada, sabe? Onde eu consigo dar feedbacks nos pontos que eu consigo observar, né? Então, tudo isso fez muita diferença para mim, entender o meu perfil. E hoje eu trabalho muito com isso, com as pessoas ao meu redor, né? Que estão sobre a minha gestão. A questão do perfil. E isso também impacta no trabalho em equipe, né, Ná? Você sabe que isso é bem importante. Um tubarão com um gato fazendo um trabalho, como é que acontece, né? O tubarão é resultado, só resultado, não importa quem está ali, e o gato é pessoas. As pessoas estão bem, o resultado fica para depois. Então, tudo isso é complexo, mas muito prazeroso. Muito prazeroso. Impossível, né? Impossível. Possível. Totalmente possível quando você traz o que a gente aprendeu juntas na PNL, que é o mapa de mundo de cada um, né? Cada um é único, cada ser é único, é importante, tem suas habilidades, e eu não preciso competir com isso, eu posso somar. Então, quando eu boto um tubarão e um gato juntos, por exemplo, ali é no intuito de somar e mostrar que existe beleza nessa diversidade, nessa soma. Então, para dar conta de tudo isso, eu acredito que é dessa forma, Ná. E assim, Manuela, e quando você encontra alguém resistente, você vê que tem habilidade, tem competência, tem pegada de líder, tem vontade, é um trator para trabalhar, mas é turrona, sabe? Normalmente está ligado às dores, né? Eu ia falar isso agora. Como é que você lida com isso? Como é que você, sem ser terapeuta, que você não está ali para ser terapeuta de ninguém, para ser mãezona de ninguém. E eu não tenho formação, né, em psicologia. E mesmo que tivesse, você é gestora. Exatamente. Do trabalho lá de vendas, né? Uma gestora e um amante por desenvolvimento. Então, de pessoas. De pessoas. Então, eu leio muito sobre isso, né? Busco cursos sobre isso. E aí, assim, tem uma frase que vai muito com o que você falou. Não é o mais inteligente que vence, é o que se adapta mais rápido às mudanças. Então, assim, eu pego, sim, muitas pessoas assim, né? Que vivem no passado, né? A gente tem troca de time. Ou no futuro, né? Ou no futuro. Troca de grupo, troca de gestora, troca de líder, por exemplo, de equipe. E aí a gente, sim, se depara com muitas pessoas lá ancoradas no passado. E eu gosto de trazer essa frase. E realmente isso é uma grande realidade para mim, para você, para quem está nos assistindo. A mudança, ela ocorre a todo momento. Então, eu preciso ter a mente aberta para isso e surfar a onda, porque se eu não vou, eu já estou lá atrás, no mundo corporativo. Eu já fiquei uns 50 dias atrás aí, né, em relação a resultado, a fazer as coisas acontecer. E como você falou, os exemplos que eu tenho na mente agora da pergunta, né, que vem aqui, são pessoas normalmente que têm dores, né, que não conseguiram resolver. E é engraçado, interessante, na verdade, que eu tenho várias companheiras de trabalho, colegas de trabalho que já passaram, né, por mim. Abaixo de você, do No mesmo meu nível, mesmo do seu nível, né? líderes como você. Sim, Manuela, eu quero te agradecer porque você me incentivou a fazer terapia. Manuela, lá atrás você falou para eu fazer terapia e isso mudou a minha vida. Então, assim, eu sempre acreditei no autoconhecimento e sempre incentivei as pessoas a buscarem se conhecer. Quais os 2 últimos livros que você leu e você recomenda para as pessoas? O Autocompaixão é um livro muito bacana. A gente pode botar a referência depois, que eu não vou lembrar do nome da autora. Tudo bem.
né? Ela fala, e foi muito bom para mim, né? Para os perfeccionistas de plantão aí, para essas pessoas que se cobram demais, porque ele dá essa leveza de você lidar com as suas falhas. A gente é muito Eu compaixão. posso errar, né? Posso errar. Eu me perdoo porque errei. Isso, eu não preciso estar me chicoteando. E tem uma pergunta no livro que me marcou bastante, que ele pergunta assim, você tem compaixão pelas pessoas e não tem por você? E para mim isso é uma realidade muito clara. Às vezes no trabalho alguém dava uma mancada, eu ficava, poxa, aquela pessoa. E eu mesmo tinha e não tinha o mesmo comportamento comigo. Não, tá errado. Se eu estou tratando o outro dessa forma, eu preciso me tratar assim. E o livro é muito bacana porque ele traz realmente essa virada, né, de chave para mim. E o outro foi o Dar e Receber. Olha aí. Todos os dois são best-seller, né? Livros muito vendidos e já reconhecidos pelo público. E Inclusive, o dar e receber é uma das ordens do amor, né? Da constelação. coincide, você pode até explicar um pouco, né? Mas fala do livro, o como que ele mais fala. me pegou, né? Foi essa história dessa transformação que eu tive, né? De entrar para mim, entender que eu posso compartilhar. E que é isso, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É um fluxo universal. É dando que se recebe. Isso é tão antigo, tão né? antigo, né? E a gente não compra essa ideia, gente. E aí eu fui entendendo isso assim na prática. Marquei com você com a reunião para falar de algo. Quando eu saía de lá, eu começava a me questionar. O que foi que eu aprendi nesse momento? Começava a cair várias fichas. Eu ia com a intenção de dar, mas já tinha feito isso várias vezes, mas não conseguia ter o foco no que eu tinha aprendido ali. Meu foco estava só assim, dei. E aí eu passei a entender que nesse processo eu tinha recebido muito também. Saber receber, né? Ter o gozo de receber, né? Isso. Eu recebo, o outro está me dando, valorizar o que o universo, a outra pessoa está proporcionando. Exato. Isso é já um exercício da gratidão, né? Da gratidão. E eu acho que tem duas coisas bem importantes para que isso aconteça. Para o dar a generosidade, é você ter autoconhecimento realmente, ter certeza de quem eu sou, ter medo de quê, eu vou ali, vou compartilhar, tá focado, né, no que eu posso receber de lições daquilo ali. E a humildade para receber. Eu também deparo com situações, eu já fui também essa pessoa onde às vezes eu precisava de algum tipo de informação ou de ajuda, mas eu ficava não, mas eu posso só, eu vou ali. Até acho que você sim pode pesquisar e chegar. Mas o processo de chegar e pedir ajuda, ele é tão grandioso. É um exercício da humildade. Sim, exercício da humildade. Quando você trabalha no mundo corporativo, você falar que não sabe parece que é... Que bom que as empresas têm mudado sobre isso, têm falado mais sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade, Brené Brown. Ela mesma, a coragem de ser imperfeito, né? A coragem de liderar. Então, isso tem virado chaves. Então, você pode sim ser vulnerável, sim. Né? Não tenha vergonha, chegue, peça ajuda. E quando se deparar com a situação que alguém precise, se disponibilize também. Então, a segunda ordem do amor é a hierarquia, né? Então, mesmo que eu esteja acima, eu posso pedir ajuda, apoio para quem está embaixo, né? E isso tem sido trabalhado nas empresas. Eu tinha uma certa dificuldade e receio de como eu seria recebida se eu falasse para alguém que eu estou liderando que eu não sabia alguma coisa. Porque a própria recepção era assim. Porque é como se na cabeça, não, se você é minha gestora, você sabe tem tudo. Tem que saber tudo. E isso a gente tem quebrado, né? Não. Como antigamente o líder era aquele que era servido, né? E hoje é liderança servidora. Liderança servidora. É uma via de mão dupla. Eu acho que para essa parceria acontecer, tem que ser de mão dupla. Por que eu chamo parceria, Ná? Porque se os dois não estiverem conectados, a liderança ela não acontece. Porque eu posso estar super ali empenhada em desenvolver, mas se você não quiser, nada vai acontecer. Né? Então, e o feedback mútuo. Não só eu, que sou gerente,
posso dar feedback para você. Você que é minha liderada, em algum momento, se viu pontos, por favor, chegue e contribua para o meu crescimento, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que torna essa parceria viável e ecológica. E, Manuela, assim, eu tenho aqui, trabalhei meu autoconhecimento, estou com resultado, estou com saúde mental, estou fazendo minha academia, estou organizando minha agenda pessoal com profissional, aquela coisa toda. A equipe está ali comigo, mas quem está acima de mim não está se trabalhando. É tubarão, se incomoda com o meu crescimento. Como lidar com isso? Eita, Ná, são muitos anos de estrada, né? Então, passaram vários tipos de gestores já. e seria impossível não ter acontecido isso. Sim, já aconteceu, sim, com certeza. E eu, na minha antiga versão, deixei isso me incomodar muito. Aí entra na vitimização. Foi bem complicado, né? E aí, de volta, o autoconhecimento me trouxe para a realidade e falou: é sobre o outro, não é sobre você. Encontre uma forma de colaborar com isso, ao invés de ficar com raiva, ao invés de não aceitar. Então, eu vejo isso, até conversando com colegas que não são da minha empresa, do meu relacionamento pessoal, situações que essa aqui, como você falou, é comum, não se dá bem com o chefe, né? E é sempre essa coisa do embate. E hoje, a saída, e talvez o que eu posso falar de dica é: encontre uma forma de caminhar juntos. Chegue, dê o feedback. Sem medo. Sem medo, sincero, encontre a forma também, porque não é o que se fala, é como se fala. As pessoas às vezes, eu sou autêntica, eu falo. Não, isso não é autenticidade, é falta de educação mesmo, falta de habilidade, falta de saber se comunicar. Exatamente, mas encontre, porque de uma forma ou outra vai entrar. Porque tem aquela frase que fala, né? Se doeu, é doeu. Então, eu falo, né? Você doeu aí porque É do meu eu. é do seu eu. Que às vezes Na você hora, fala para outra pessoa e não deu nada no outro. com o tempo, as fichas vão cair. Porque na minha experiência foi assim, não sei se você, na sua também. Vai passando o tempo, caramba, aquela pessoa me disse aquilo. Porque nem sempre é imediato, né? Porque a gente não É um sabe processo. o nível de consciência que a pessoa está. São camadas, né? Camadas, o processo de autoconhecimento que existe, né, ali. Então, assim, se eu sou líder, eu sirvo quem está abaixo, eu posso pedir ajuda quem está abaixo, eu compartilho também com quem está aqui. Ou seja, todos aqueles conceitos tradicionais foram por água abaixo. Foram. Então, tudo é uma questão de relacionamento, de troca, de informação, de Sim. conhecimento e tal. E, então, o que eu preciso manter para hierarquicamente eu ser a maior? É postura? O que é? Como é que funciona? É muito tênue É isso. complexo porque cada empresa tem a sua forma de avaliar, tem os parâmetros, né, que precisa estar lá. Mas se eu for falar de autoconhecimento, vamos falar do SWOT. Você conhece essa ferramenta de estratégia? Que ela avalia a empresa nas fortalezas, nas fraquezas, nas ameaças e nas oportunidades. Faça você o seu SWOT pessoal. Entenda quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, seus pontos de melhoria. E se não tiver claro, pergunte. Eu acho que isso é um caminho, assim, excelente para você se manter naquela posição. E aí entra também as janelas de Johari, né? A pessoa tem que... Como é que está meu eu Perfeito. aberto, o meu eu cego, o meu eu desconhecido? Porque se ela não souber se perceber, ela não vai fazer um SWOT nunca. Com certeza. E o feedback, eu falo isso com a minha equipe. Eu já falei, já levei esse conceito de janela de Johari. O feedback, ele é uma arma poderosíssima, né? Ferramenta poderosíssima para o eu aberto. Porque quanto mais você recebe feedback, mais você vai tendo consciência. Claro que nem todo feedback, né, é a realidade. A gente também tem que ter os nossos filtros. Quem está falando, como está falando, que situação. Se eu tenho autoconhecimento,
eu dou conta de mim, Dou conta. né? Dou Eu conta. dou conta de mim. E, Por exemplo, eu adoro plumas e poetês, né? Você Sim, sabe disso. sim, sim. Até o chato sabe disso. E aí tem uma pessoa que me ajuda na marca pessoal, e ela falou assim, olha, você errou naquele figurino quando você recebeu o Felipe Dantas. Ah. O Felipe Dantas é over, assim, né? Hum. Que nem que eu, né? É a mesma vibe. Aí você, é hoje que eu ponho meu brilho e recebo o Felipe. Aí a pessoa, você não tem que se arrumar para o seu convidado. Assim, tenho. Eu me arrumo para mim, você sabe disso, né? Para mim, mas eu me adequo ao outro, porque isso é amor. Sim, sim. Então, por mais que a pessoa seja expert, que entenda disso, daquilo, eu tenho que ter meu feeling. Meu filho, se é para eu ser conhecido como Hebe Camargo no YouTube, eu vou ser. Perfeito. Entende? Porque é dentro do que eu dou conta de sustentar, dentro do que eu sou, do que eu preciso. A sua porque essência. A expressão do meu ser, A sua precisa essência. ser manifestada. Perfeito, é isso. Né? Então, assim, para se manter mesmo, que foi a sua pergunta, né, é complexo, mas eu acho que um grande exercício já começaria um sorte pessoal. Claro que o ideal é que todas as pessoas que lideram, que trabalham com gestão, fizessem terapia. É o ideal. Porque a gente dá conta de muita coisa, são muitas vidas ali que impactam. E liderar é tirar o melhor do outro. Como é que eu... Liderar, olha aí, saúde mental. Liderar é tirar o melhor do outro. Tirar no sentido de extrair, de vir à tona, né? Exatamente. Ok, Manuela. É tirar o melhor do outro. Eu só consigo tirar o melhor do outro se eu mesmo dou conta de mim. Há uns, sei lá, 35 anos atrás, dizia assim, não, o líder é aquele que faz com que o outro faça o que ele quer que seja feito, sendo que o outro está pensando que está fazendo o que ele quer. Quase uma manipulação, né? Sim, sim. Então, evoluiu muito, né? Sim. Evoluiu muito. Porque se eu extraio do outro o melhor e nós temos juntos aqui um acerto de propósito, ou eu não preciso dizer como é que o outro tem que fazer, não? É isso. Existem muitos tipos de liderança, né? Aquela autoritária, onde eu chego e digo, faça. Ela é Lei Chico de Brito. totalmente fadada ao fracasso. Inclusive a geração nova, né? Os Nem millennials, não. Nem isso aí é época da nossa época lá atrás, de início de carreira, mas que também não se pratica mais, sabe, Ná? Ainda tem, amiga. Não. Não tem na sua empresa que é moderna, chiquérrima. Não, quer dizer não se pratica, que não é uma prática recomendável. É recomendável. Né? Okay. Certo. Sim, com certeza ainda tem, mas ela não tem um resultado sustentável. Não tem. Muito turnover, porque as pessoas não aguentam. As pessoas adoecidas. Total, porque eu tenho voz também. Eu quero falar, né? Eu quero dizer como é que eu posso contribuir também. Só tá ali, é como se eu estivesse tolhindo as pessoas das capacidades delas. Porque é como se fosse um robozinho, faça só isso. Não, olha, eu preciso que isso aconteça. Como que a gente pode traçar esse caminho até lá? Aí sim, eu tenho como escutar na inteligência dela, na experiência dela, com a minha experiência e com a minha inteligência, a gente junta chegar num acordo. Olha, eu acho que esse caminho é bacana, vamos tentar? Porque também nem sempre é 100%, né? Sim. E aí, no caminho, a gente vai checando. Deu certo, não deu? Vamos por aqui, vamos por ali. E a pessoa é engajada no processo, ela se sente parte daquilo. Então, o engajamento é totalmente diferente. Certo? Interessante. E Manuela, e quando a pessoa, assim... vamos falar agora sobre os arquétipos, assim, né? Você é uma mulher discreta, você é bem uma Atena, né? Uma mulher do trabalho, da carreira, independência, estudo, aquela coisa mais assim. Eu já sou mais espetaculosa, Sim, Afrodite, comunicativa, aquela coisa toda. E quem, como você lidera mais de 2.000 pessoas, porque não é só mulheres, né? Tem homens também. Tem. Então, tem gente de todo jeito.
E às vezes a pessoa se sente incomodada com o jeito que o outro se expressa. Sim, sim. Isso também é um ponto, assim, dentro da liderança. Sim, sim. Acontecem muitos conflitos, muitos conflitos. E aí o líder tem que ter bem. Ninguém gosta de líder fraco, também isso é bem importante. Só que fraco não significa autoritário. Um líder, ele precisa ser forte no sentido de postura, opiniões, né? Opiniões no sentido que cheguei e falou, mas assim, ter um raciocínio, uma clareza, né? De valores. Perfeito, clareza. Qual é o valor desse grupo aqui? Clareza É de mimimi? Se for de mimimi, perfeito. aí vai dar pano para manga. Posicionamento, né? Nesse sentido. E aí o líder vai sim ter que lidar com isso, né? Isso é uma realidade, principalmente se você trabalha com muitas pessoas. Aí vem a liderança situacional, aí vem a sensibilidade, né, que foi falado aqui, na comunicação, em como eu extraio o melhor daquilo ali, como é que eu faço com que aquelas duas pessoas possam ver o belo do outro e essa diversidade cresça E somar, que é o que as empresas querem. As empresas querem crescimentos, né? Diversidade. Hoje em dia as empresas nem olham tanto o currículo, né? Mas mais como você se expressa, como você lida com o outro, se você com as tem situações, propósito, isso, né? Como é que você vê essa situação aqui? É interessante, né, que olhando para minha história profissional, não sei se você se identifica também, mas o meu primeiro emprego foi porque eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro para pagar a minha faculdade. Eu nem pensava em propósito. E hoje não, a geração hoje, dinheiro é segundo plano. Primeiro eu quero o propósito. Então, assim, é uma outra pegada de pensamento, né? Eu tenho minhas opiniões, acho que nem 8 nem 80, até porque para o caminho do propósito você tem que dar uma ralada, porque eu acho que a ralação, o trabalho pelo dinheiro, ele é muito importante. Lida com as frustrações. Tem a geração aí que não está sabendo lidar com as frustrações. E que tem a ver com saúde mental. Total. Porque eu preciso aprender a lidar com frustração para que eu veja dentro de mim a minha força. As minhas forças para que eu chegue lá, né? Então, se eu não sou frustrada nunca, como é que eu vou entender esse processo, né? E aí tem tudo isso. Ser líder, né, é muito desafiador. Eu diria que talvez a profissão de mais desafio, porque ela está em todas as profissões, né? Exato. E assim... E começa em si, a autoliderança. A autoliderança. Começa em você. Porque o profissional que não tem autoliderança, você vê, não tem propósito, normalmente não consegue os seus objetivos, porque nem ele mesmo se lidera. E esse líder moderno, esse líder colaborativo, que extrai o melhor do outro, ele tem consciência que o seu liderado pode e deve ser melhor que você? Eu falo para minha equipe que eu quero trabalhar com as pessoas melhores do que eu. Sim, precisa ter. Porque só assim o mundo vai ser melhor. Só assim o mundo vai ser melhor. Segundo a ordem do amor. Tá vendo aí que a constelação tá em tudo, né? Realmente. O equilíbrio de dar e receber e a questão do maior e do menor. Por quê? O maior é quem está ali dentro do posto de liderança, ele é maior. É uma postura. Sim, né? sim. Mas esse maior tem que entregar o bastão para o outro ser melhor. Se ele ficar num ego, numa vaidade, como é que essa equipe, essa empresa, ela vai crescer? Sim, é um processo natural de sucessão, vamos dizer assim. Né? Não sucessão na palavra literal de pegar o meu lugar, mas de criar, desenvolver novos líderes, seja para ficar com você, seja em outras posições, né? Para a vida. Isso, perfeito. Aquela pessoa está fazendo parte da sua história de vida e não simplesmente naquela empresa. É isso mesmo. Ela vai ficar marcada para sempre. E a outra questão também que tem a ver com a constelação é o pertencimento, né? Qualquer projeto, se a pessoa sente que ela pertence, ela dá um gás, ela dá uma energia, a gente não sabe de onde vem aquele negócio, né? Se sente parte daquilo, né? Isso é um desafio de você realmente fazer essa inclusão, fazer esse pertencimento acontecer. E eu acho que é uma consequência de tudo que já foi falado, né? E assim, Manuela, todas as profissões são importantes. Estão vindo aqui no podcast para falar de saúde mental todo tipo de profissão que você imaginar.
do médico ao artista, ao gestor, ao advogado, vai vir, né, hoje com um cientista, Sim. enfim, todas as profissões. Se tem propósito, ela vai trabalhar a saúde mental. Sim, com certeza. Esse é o grande, né, a grande questão, a grande percepção. E eu vejo o quão importante é um verdadeiro gestor, um administrador, né? Não só de empresas, né? Sim. Eu acho que eu tinha que até mudar, né? Administrador de empresas, não sei como é que chama hoje os cursos, mas assim, o quão importante é, porque quanta coisa mexe, né? Sim, sim. Com o ser humano. As empresas são organismos vivos. Olha isso. São organismos vivos. São pessoas, né? São pessoas jurídicas. Isso mesmo. Tem alma, tem propósito. Vontade, missão, visão, valor. E quando a gente coloca na constelação, assim, as empresas, é nítido que ela tem uma personalidade, ela tem uma vontade. É isso. E da mesma forma que o indivíduo, né, precisa buscar esse autoconhecimento para entender o seu propósito, as empresas também. As que vão mais longe, elas têm isso muito claro, né? Porque às vezes está ali na mão do dono da empresa tudo isso, mas não está concreto, não está compartilhado. Outra questão interessante. As empresas mudam, as empresas, né, se fundem, acontece mil coisas. Sim. E nem sempre acertam de cara. Sim. E a postura de um líder diante, ele está vendo que o trem está dando errado, mas também não vai abandonar o barco. Não vai chutar o balde. Sim, né? sim. A postura desse líder, porque você vê que não está correto, a equipe está vendo, mas você não pode também desmoronar junto. Sim. E aí, como que é essa postura? Você precisa filtrar para a sua equipe, porque nem tudo precisa chegar até eles, porque são camadas, né, hierárquicas. Eu tenho uma determinada função, meu papel é diferente. Filtro, saúde mental, filtro. Não posso levar tudo para eles, né? E aonde eu posso levar, como a gente já falou, com inteligência, comunicação assertiva. Porque quando a empresa erra, ela não quer errar, né? Claro que não, gente. Ela quer É igual acertar. a pessoa bate no trânsito, vai no outro lá, bater no outro. Alguém bateu o carro porque quis. Nenhuma empresa quer perder dinheiro. Nenhuma empresa. Então, assim, se ela errou, alguma coisa aconteceu no processo. Então, como que eu posso contribuir aqui e minimizar esse impacto no meu trabalho? E aí, sim, eu já tive situações de ver gestores que não filtram e como isso impacta a saúde mental. Tiro no pé, né? Impacta muito a saúde mental, né? Porque você está vivendo ali aquele problema de uma forma mais intensa ainda. Aumenta. Manuela, e que recado, fora todos que você já deu nesse momento juntos aqui, nesse bate-papo gostoso, você dá ali aquela câmera para as pessoas, assim, que marca você? Gente, olha, por aqui. É o que aconteceu comigo. Invista no seu autoconhecimento, né? Invista em saber qual é o seu propósito de vida, como ele está inserido no seu trabalho. Investir significa tempo, grana, sim, leitura, sim, estudo de forma geral. Estudo de forma geral. Tem muitos livros. Muitas vezes as pessoas botam muita desculpa no recurso. Mas eu não tenho dinheiro. A gente tem hoje os PDFs da vida, né? O conhecimento já foi um recurso limitado, escasso e caro. Hoje ele está disponível para todos. Hoje esse recurso é o tempo. Opa, então esse aí é o seu recado. Tome posse, pessoal. Tome posse das informações que estão aí. Manuela, e assim, são quase 20 anos nessa empresa que você falou? Então você deve ter gratidão. Sim, 2 muito. prêmios nacionais. Isso. Então, é um prêmio nacional de uma empresa multinacional, embora nasceu no Brasil, mas é multinacional. E o Ceará, e de novo, é tanto prêmio que o cearense ganha, que eu acho que vale a pena você dizer o nome da sua empresa aí pra gente. Sim, eu sou gestora, gerente de negócios da empresa Natura e Avon, que agora é uma só. Uma só. Trabalho com cosméticos, com beleza, com bem-estar, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Ou seja, até do concorrente a gente tem que falar bem, porque um dia passa a ser um só, né? É isso. Isso mesmo. Fica outra dica aí da saúde mental.
Então, Manuela, muito obrigada. Eu que De agradeço. coração. Foi lindo. Pessoal, assistam várias vezes. Se inscreve no canal, aciona o sininho e vejam esse podcast mais de uma vez. Que vocês, isso aqui foi uma aula, uma escola. Obrigada. Muito obrigada, Ana. querida. Obrigada por sua generosidade, viu? Vamos olhar para aquela câmera ali e dar um beijo pro povo.